Muitas vezes acreditamos que a arte e a tecnologia habitam mundos completamente opostos, mas no audiovisual, desde o seu início, essa fronteira sempre foi muito tênue. Na verdade, o audiovisual ele sempre dependeu da tecnologia para existir. Mas, claro, tudo começa de fato com a criação de uma história. E nesse contexto, tem uma frase poderosa da pesquisadora Brené Brown que faz muito sentido nos dias de hoje. Ela diz o seguinte: talvez as histórias sejam apenas dados com alma. Essa frase mostra bem que criar um roteiro ou um projeto audiovisual hoje em dia não é um ato de pura inspiração. Claro que depende muito do talento de cada criador, mas tem um outro lado que depende sim de uma série de variáveis dramáticas, técnicas e de mercado que, quando organizadas da forma correta, faz com que a história ganhe vida e força na tela. E foi a partir dessa visão que eu estruturei o Lean Film Design, que é uma metodologia pensada para transformar todo esse caos criativo num processo estruturado, estratégico e, acima de tudo, realizável. Imagina que esse método ele vai funcionar como um mapa detalhado que vai utilizar ferramentas e conceitos específicos de design thinking, gamificação e tecnologia, que, quando aplicados ao mundo do audiovisual, eles vão oferecer para você um suporte para a criação e desenvolvimento do seu roteiro ou projeto audiovisual, funcionando como um verdadeiro algoritmo analógico de criação. A ideia é que com essas ferramentas você transforma aquelas ideias meio abstratas em processos mais tangíveis, mais visuais. Isso adiciona uma certa dose de imprevisibilidade criativa que vai desafiar todos os seus vícios narrativos e forçar você a buscar soluções inovadoras para aqueles desafios da história que talvez não surgisse dentro de um processo normal. Dessa forma, o método Lean Film Design ele não só organiza a sua narrativa, mas ele expande a criatividade, transformando o desenvolvimento audiovisual numa experiência prática e extremamente eficiente. Eu vou dar alguns exemplos de como tudo isso funciona no dia a dia, mas antes, a gente precisa entender dois conceitos básicos: o do algoritmo e o do processo Lean. Em termos fundamentais, um algoritmo é uma sequência finita de instruções claras e lógicas voltadas para resolver um problema ou realizar uma tarefa específica. Embora a gente ainda associe quase que exclusivamente esse termo à computação, o algoritmo é, na verdade, um mapa de processos. Ele opera sobre uma estrutura muito simples. Ele tem um input, que é uma entrada, uma informação bruta, que passa por um processamento por meio de regras lógicas de organização e gera uma saída, um resultado final, um output. Escrever uma história, de certa forma, é rodar um algoritmo dentro da nossa cabeça. O input são aquelas ideias que a gente tem, as referências que a gente traz do mundo. Já o processamento é a parte onde a gente organiza e estrutura na cabeça a história que a gente quer contar. E o output nada mais é do que o roteiro em si, com as cenas, as ações, os diálogos escritos no papel. Então vamos falar sobre como funciona esse input, esse algoritmo dentro da metodologia Lean Film Design, que eu chamo aqui de prompts analógicos. Lá no universo da computação, da inteligência artificial, um prompt ele é um comando, ele é uma instrução, um conjunto de dados que você fornece a um sistema para ele gerar uma resposta específica. Quanto mais rico em contexto e estrutura for esse prompt, mais precisa e criativa é a saída. O que eu fiz foi transformar décadas de conhecimento de dramaturgia num sistema de cartões que tem aqui centenas de estruturas, conceitos, gatilhos narrativos que funcionam como um código-fonte para suas histórias. A ideia aqui é você usar as mesmas peças que construíram as narrativas que mais funcionaram dentro do mercado, mas montando do seu próprio jeito, fazendo o seu próprio quebra-cabeças, forçando você a conectar pontos improváveis e gerar conexões criativas
que o pensamento linear e tradicional talvez demoraria muito para alcançar. Mas, como eu disse, a gente precisa processar tudo isso. E tem que ser de uma forma estratégica e ágil. E é aqui que o universo do audiovisual encontra o conceito Lean, que nasceu lá atrás, dentro dos processos industriais, e foi sendo transformado pelo ecossistema de startups e que agora eu trago uma adaptação para o universo do audiovisual. Lá no mundo dos negócios, ser lean, ou enxuto numa tradução livre, significa reduzir desperdícios e otimizar processos para entregar o máximo valor com o mínimo de recursos. Esse processo ele foi materializado no conceito MVP, que é a sigla em inglês para Produto Mínimo Viável. Quando a gente transpõe essa lógica para o audiovisual, surge o conteúdo mínimo viável, uma das bases do Lean Film Design. Só que você precisa entender que esse conteúdo mínimo viável não é um projeto realizado, mas uma versão mais simples e funcional de uma história ou projeto audiovisual que pode ser apresentado para o mercado. Em vez de você investir meses ou anos em algo que você acha que o público vai gostar, o conteúdo mínimo viável propõe o desenvolvimento de um protótipo narrativo que contenha a essência, o DNA do seu projeto. Isso vai evitar que você gaste tempo e dinheiro antes de provar que existe uma demanda ou interesse por aquela narrativa que você quer mostrar.